noite. Boa noite. Educadores e historiadores protestam. O ministro Vélez quer mudar a forma como livros didáticos tratam a ditadura instituída pelo golpe militar de 64. O ex-presidente Michel Temer vira réu pela 4ª vez. O presidente Jair Bolsonaro recebe dirigentes de partidos para discutir a reforma da Previdência. Um relatório indica que os pilotos do Boeing 737 MAX 8 que caiu na Etiópia não tiveram culpa. Comando da PM do Rio afasta das ruas o policial que ficou olhando o espancamento de um uruguaio. Peritos dizem que o incêndio que destruiu o Museu Nacional começou no ar-condicionado do auditório. E uma ação contra ladrões de banco termina com troca de tiros e 11 mortos na região metropolitana de São Paulo. Veja agora no Jornal Nacional. Moradores de uma cidade paulista viveram uma madrugada de terror com a tentativa de assalto a 2 bancos. 4 bandidos chegam num carro, manobram em frente à delegacia da cidade e saem com fuzis e bombas. Eles se juntam a mais 2 que vão para o banco. São 3 horas da madrugada. Ao mesmo tempo, outro grupo de bandidos vai para outra agência bancária. Eles explodiram a fachada de um dos bancos, mas acabaram largando explosivos para trás quando perceberam a chegada dos primeiros policiais. A informação de que haveria ataques chegou por promotores que investigavam a quadrilha. Em minutos, policiais militares cercaram o centro de Guararema. 10 equipes da Rota, o batalhão de elite da PM paulista, estavam por perto. Como não sabiam em qual cidade a quadrilha iria atacar, as equipes ficaram na estrada, a 10 quilômetros de distância. O alerta chegou pelo rádio. A PM cercou as principais saídas da cidade de Guararema. E nessa aqui, aconteceu o maior confronto e a maior parte das mortes. O tiroteio assustou os moradores. Não parava, era tiro atrás de tiro. E a gente se escondeu embaixo da cama e colocamos a mão na cabeça e ficamos lá até parar. Mas não parava, era muito tiro. Dentro da cidade, os assaltantes usaram pregos para furar os pneus dos carros da polícia. Os bandidos se espalharam. Um deles invadiu uma chácara na zona rural e fez a família refém. Quando tudo acabou, a moradora descreveu no Bom Dia São Paulo os momentos de tensão. E o policial tentando negociar com ele, pedindo para que ele entregasse a arma, só que o bandido não quis entregar. E acho que aí ele tentou reagir o policial. Foi um tiro só. A PM apreendeu 8 fuzis, 2 espingardas calibre 12, 4 pistolas e coletes à prova de balas. O governador de São Paulo, João Dória, elogiou a ação da polícia e disse que vai condecorar os policiais. Bandidos que usam escopeta, fuzis e metralhadoras não saem para passear, saíram para assaltar e fazer vítimas. Então, de parabéns aos policiais que agiram e colocaram no cemitério mais 10 bandidos. Ao todo, 11 suspeitos morreram. Os indivíduos que foram até lá foram preparados para a guerra. Todos estavam de coletes balísticos, coletes táticos, de fuzil, armas sobressalentes, explosivos, carro blindado, munição sobressalente, carregadores sobressalentes. Eles não tinham a intenção de se entregar. A intenção era realmente o confronto. A polícia prendeu outros 3 suspeitos de participar da ação. Guararema é conhecida pelos índices baixos de violência. Acostumada ao som de pássaros, Guararema se surpreendeu com a madrugada de tiros. Fiquei apavorada porque aqui a cidade sempre foi calma. Essa aqui foi a primeira vez que apavorou mesmo a turma aqui. Na região metropolitana, a 80 quilômetros de São Paulo, a cidade tem jeito de interior. Com 28 mil habitantes, é famosa pelo passeio de Maria Fumaça, que atrai turistas no fim de semana. Passou 36 meses seguidos sem homicídios. No ano passado, foram registrados 2. Quais são, então, os crimes que são comuns aqui? Roubo de galinha, bicicleta e celular. Só acontece isso. A sensação de segurança não vem só do número reduzido de moradores, mas de um sistema de monitoramento que foi implantado em 2016. Imagens de 110 câmeras espalhadas pela cidade são acompanhadas nesse centro de controle da prefeitura, que compartilha as informações com a polícia.
Hoje elas flagraram o início da ação dos criminosos. Quando ele adentrou na cidade, ele já começou a circular de uma forma indevida, ou seja, contramão, virando sem obedecer sinalização, e isso chamou a atenção e o monitoramento imediatamente passou para a Polícia Militar. Tem um tiro de bala aqui, gente. Ao chegar, a comerciante encontrou a loja assim. As balas destruíram a vitrine, marcaram paredes, atravessaram as roupas. Prejuízo de R$8 mil na loja de apenas 4 meses. Novinha. Meio triste, mas graças a Deus, prejuízo a gente corre atrás, né? Essa moradora acordou com o barulho. Muito tiro mesmo, parecia a faixa de Gaza. Praticamente vizinhos do local do tiroteio, essa professora e o filho se esconderam debaixo da cama para se proteger. Tô com os barulhos até agora na cabeça, assim, bem traumatizante, né? No Rio de Janeiro, o sargento reformado Rony Lessa, que é o principal suspeito de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, virou réu por um outro crime. A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público por venda ilegal de armas. Esse processo é resultado daquela apreensão de 117 fuzis na casa de um amigo de Rony Lessa. Na semana passada, o sargento reformado e o ex-PM Elcio de Queiroz, que é suspeito de dirigir o carro de onde partiram os disparos, foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E a Polícia Militar do Rio afastou das ruas o PM que não impediu o espancamento de um torcedor uruguaio ontem. E 3 uruguaios estão presos, suspeitos de espancar um brasileiro. Fim de jogo no Maracanã. Início de confusão nas ruas de Copacabana. Provocações dos dois lados. Barra de ferro virou arma. E em segundos, torcedores do Peñarol e do Flamengo se enfrentaram a pedradas. A briga entre as torcidas tinha começado bem antes do jogo no Maracanã. Tinham 3 ônibus do Peñarol parados aqui ao longo do dia inteiro. Aí chegou um outro ônibus com a torcida do Flamengo, não torcida organizada. E do nada começou uma pancadaria generalizada, voando pedra, garrafa, enfim, foi uma coisa realmente assustadora. Cenas de selvageria. Esse homem foi jogado no calçadão da Praia do Leme e agredido pelos uruguaios. Aqui, um policial não fez nada para impedir que um torcedor do Peñarol fosse espancado. Ontem, em nota, a PM afirmou que ele pediu reforço. Mas hoje, por telefone, o porta-voz da corporação admitiu que o policial não agiu corretamente. Ele deveria ter partido ali para o confronto físico com aqueles 3 que estavam ali agredindo. Você observa que logo depois chega o reforço e mesmo com a chegada do reforço, ele não vai lá apoiar o companheiro dele. O PM chegou a ser preso administrativamente, mas foi solto e afastado do serviço nas ruas. E houve mais uma vítima da violência. Esse homem de camiseta preta foi identificado como Roberto Almeida. Nessas imagens, ele aparece de pé e depois caído no chão. Roberto Almeida, de 60 anos, foi agredido brutalmente. Ele está internado neste hospital na zona sul do Rio. Os médicos dizem que o estado de saúde dele é muito grave. A maioria dos ferimentos foi na cabeça. A TV Globo teve acesso ao depoimento de 2 testemunhas. Uma delas contou à polícia que viu Roberto ser agredido violentamente com garrafadas, chutes, cadeiradas, pedradas e socos. Uma outra testemunha que estava num restaurante afirmou que viu o momento em que a vítima foi agredida pelo uruguaio Gianfranco Flores. Disse também não ter dúvidas de que Gianfranco é o autor da garrafada que acertou Roberto Almeida. E citou ainda Denis Gonzalez e Fernando Carrenho como participantes da confusão. Dos 151 torcedores que foram detidos, somente os uruguaios Gianfranco Flores, Fernando Carrenho e Denis Gonzalez permanecem presos. Eles vão responder pelo crime de lesão corporal. Nós não conseguimos contato com as defesas dos torcedores presos. O presidente americano Donald Trump recuou da ameaça que tinha feito de fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Donald Trump deu um ultimato ao México, mas que não tem efeito imediato. Se dentro de um ano o fluxo de drogas e imigrantes ilegais não for controlado pelo governo mexicano antes de alcançar a fronteira com os Estados Unidos, a retaliação americana virá em 2 fases.
Na primeira fase, veículos construídos no México e destinados ao mercado americano serão sobretaxados. O México exporta anualmente 2,5 milhões de veículos para o mercado americano, o equivalente a 90 bilhões de dólares. Um estudo do Departamento do Comércio sugeriu impor até 25% de tarifa aos veículos importados. Mas, se isso não adiantar, Trump disse que vai partir para a segunda fase, fechar a fronteira. Desde a semana passada, Trump estava ameaçando fechar a fronteira por causa da imigração ilegal e queria fazer isso agora. Mas integrantes do próprio partido dele, principalmente no Texas, disseram que isso geraria uma crise grave. E ele então combinou as duas coisas, um recuo estratégico com o ultimato de hoje. Um relatório da ONG Human Rights Watch analisou o impacto da crise na saúde dos venezuelanos. Enquanto a economia da Venezuela agoniza, a população adoece. Em 2017, mais de 400 mil venezuelanos tiveram malária, 11 vezes mais casos que em 2009. A tuberculose voltou à taxa de 4 décadas atrás e o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano aumentou 30%. O relatório também mostrou que doenças antes praticamente erradicadas voltaram com força total. De 2008 a 2015, só houve um caso de sarampo no país. Em 2017, foram 6.200 casos. E os efeitos atravessam fronteiras. 61% dos casos de sarampo em Roraima foram entre migrantes venezuelanos. O estudo é uma parceria da ONG Human Rights Watch com a Universidade Americana Johns Hopkins. Por 1 ano, os pesquisadores entrevistaram mais de 150 pessoas e analisaram dados de várias organizações venezuelanas e internacionais. Eles concluíram que o governo de Nicolás Maduro piorou a situação ao esconder informações sobre a dimensão e a urgência da crise na saúde pública. O diretor da ONG, José Miguel Vivanco, disse que as Nações Unidas deveriam decretar emergência humanitária na Venezuela e, assim, acelerar a liberação de recursos para uma ação de grande escala para levar comida, remédios e material médico ao país. Recursos humanos e materiais. Um relatório da própria ONU afirma que pelo menos 3 milhões de venezuelanos estão sem assistência médica. A porta-voz das Nações Unidas disse que está em contato com o governo da Venezuela para chegar a um acordo sobre as principais necessidades da população. O líder da oposição no país, Juan Guaidó, resumiu assim a situação. Hoje sabemos que a ditadura nos trouxe a um desastre total. A União Europeia criticou a decisão da Assembleia Constituinte da Venezuela, leal a Maduro, que ontem cassou a imunidade parlamentar de Guaidó. Aprovado. Venezuela, Cuba e Moçambique acumulam dívidas de mais de 2 bilhões de reais em empréstimos concedidos no Brasil pelo BNDES. O dinheiro foi liberado pelo BNDES para financiar obras de infraestrutura na Venezuela, Cuba e Moçambique. Os contratos, estimados hoje em quase 14 bilhões de reais, foram assinados durante os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. As parcelas das dívidas em atraso somam 2 bilhões e 300 milhões de reais, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, informação confirmada pelo banco ao Jornal Nacional. Essas operações funcionam da seguinte maneira: o BNDES desembolsa recursos no Brasil em reais para a empresa brasileira responsável pela obra ou pela exportação de bens e serviços ao país estrangeiro. Quem paga o financiamento com juros em dólares é o país que ganhou o empréstimo. A Venezuela recebeu dinheiro para construir uma usina, um estaleiro e o metrô de Caracas. Cuba modernizou o porto de Mariel. E Moçambique investiu no aeroporto e numa hidrelétrica. As obras nesses países foram realizadas pelas construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez, que confessaram participar de esquemas de corrupção no Brasil na Operação Lava Jato.
Moçambique começou a atrasar as parcelas em 2016 e já deve 456 milhões de reais em valores atualizados. Cuba, 232 milhões. A Venezuela tem a maior dívida, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os empréstimos a esses países estão cobertos pelo Fundo de Garantia à Exportação, vinculado ao Tesouro Nacional. Mas como as perdas não estavam previstas no orçamento, o governo brasileiro teve que retirar no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para devolver ao BNDES. Este especialista afirma que as operações eram consideradas de risco elevado. É o resultado de você ter emprestado com uma motivação principalmente política para países que tinham risco de crédito muito alto. Nós, contribuintes, fomos lá e botamos esse dinheiro de volta, com os impostos que a gente paga para o governo federal. O presidente do BNDES, Joaquim Levy, que não quis gravar entrevista, anunciou que o banco não vai mais fazer empréstimos a governos estrangeiros. As empresas de cartão de crédito lançaram uma nova modalidade de crediário, um tipo de carnê, mas sem boleto. Nas ruas de comércio em São Paulo, este aviso é cada vez mais comum. Aceitamos cartões. Joelma vende artesanato no débito e também no crédito. Se não fosse o cartão, a gente nem ia vender tão bem como está vendendo hoje, né? Eu uso sempre, tipo em lojas de roupa, mercado, eu uso cartão, débito e crédito também. E é por isso que Antônio aceita negociar as sandálias no cartão. Às vezes passa mais cartão do que dinheiro. Facilita muito a vida de todo mundo, tanto para quem vende quanto para quem compra. E agora o consumidor também pode fazer crediário na maquininha do cartão de crédito. Vai funcionar como um carnê de loja, mas sem o boleto. Nessa nova modalidade de financiamento, os bancos é que vão definir o valor dos juros e o prazo do parcelamento, que pode chegar a 36 meses. Os juros anunciados por 4 grandes bancos variam entre 0,99% a 3,99% ao mês, dependendo do perfil de risco de cada cliente. A opção pelo crediário aparece na tela da maquininha. Aí é só colocar o valor financiado e em quantas parcelas quer pagar. Ele vai poder chegar no estabelecimento, saber se o produto custa quanto à vista, custa quanto a prazo, simular, e eu entendo que isso também é uma facilidade. Facilidade que pode trazer também dificuldade se o consumidor não se planejar, diz este economista. Ele fez os cálculos, levando em conta a média das taxas já anunciadas para essa modalidade. Num crediário de R$1.000, considerando a média de prazo e de juros cobrada no comércio, ao final de 12 meses, o consumidor pagaria R$ 1.353. No crediário do cartão, como o prazo pode ser de até 36 meses, a prestação por mês cai, mas no fim, o valor total pago é maior, R$ 1.528. Precisa tomar muito cuidado para não se entrar numa bola de neve, comprando as parcelas e chegar numa situação com um crédito muito alongado e todo o valor sendo tomado, que pode representar uma situação de maior dificuldade no futuro. A seguir, uma falha do Facebook expõe mais de R$500 bilhão de dados pessoais de usuários. A Justiça Federal em São Paulo acolhe denúncia contra o ex-presidente Michel Temer. Uma falha de segurança expôs mais de 550 milhões de dados pessoais de usuários do Facebook. 2 aplicativos externos coletaram dados como nomes, comentários e curtidas e armazenaram num servidor público da Amazon, que pode ser acessado por qualquer pessoa. A falha, descoberta por uma empresa de segurança digital, é mais uma na lista de escândalos de vazamento de dados do Facebook. A empresa declarou que corrigiu o erro e está comprometida em trabalhar para proteger os dados de usuários. O ex-presidente Michel Temer se tornou réu pela primeira vez na Lava Jato de São Paulo. Ele é acusado de usar dinheiro de propina para financiar a reforma na casa da filha, Maristela Temer. O ex-presidente Michel Temer, a filha Maristela, o amigo João Batista Lima Filho, Coronel Lima, e a mulher de Lima, Maria Rita Fratesi, foram denunciados na última terça-feira por lavagem de dinheiro. Os procuradores da Lava Jato em São Paulo afirmam que Temer usou dinheiro de propina e de desvios nas obras da usina nuclear de Angra 3 para financiar a reforma da casa da filha.
Segundo os investigadores, a obra custou R$1.600.000. Na decisão, o juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, disse que os fatos narrados configuram, em tese, infração penal. Por isso, aceitou a denúncia contra os 4 acusados. O processo é um desdobramento do inquérito dos portos, que investigou se o então presidente Michel Temer favoreceu empresas do setor portuário com a edição de um decreto. Na denúncia, a Lava Jato também usou informações de outras 2 investigações, a do quadrilhão do MDB e da eletronuclear. É a 4ª vez em uma semana que o ex-presidente Michel Temer vira réu em ações judiciais. Além do processo aberto hoje aqui em São Paulo, o ex-presidente também responde a 2 ações penais no Rio de Janeiro e uma em Brasília. E ainda é alvo de outros 7 inquéritos. A defesa do ex-presidente Temer afirmou que Maristela Temer prestou esclarecimentos quando o inquérito estava no STF. Que o Ministério Público em São Paulo não investigou as explicações. Que a acusação de lavagem de dinheiro é infame e não possui base em provas idôneas. E que a obra não recebeu dinheiro de corrupção porque, segundo a defesa, Michel Temer não recebeu esse tipo de dinheiro. A defesa de Maristela Temer declarou que aguarda o acesso aos autos e à citação, que a origem do dinheiro é lícita, que a cliente jamais participou de lavagem de dinheiro e que isso será demonstrado no processo. A defesa do Coronel Lima e da mulher dele, Maria Rita Fratesi, disse que a denúncia foi precipitada, que os procedimentos vindos da Procuradoria-Geral da República não têm provas e que seria preciso continuar as investigações. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, deixou a prisão por decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Richa tinha sido preso no mês passado na operação que investiga desvios na construção e na reforma de escolas públicas do Estado. Desde setembro do ano passado, Beto Richa já foi preso e solto em outras 2 operações diferentes. O Ministério Público vai recorrer. A seguir, pela reforma da Previdência, o presidente Bolsonaro recebe dirigentes de partidos. Mais uma decisão do ministro da Educação provoca protestos. O presidente Jair Bolsonaro intensificou hoje a articulação política pela aprovação da reforma da Previdência no Congresso. O dia estava reservado para os presidentes de 6 partidos. O do PRB, Marcos Pereira, foi o primeiro. Ele disse que vai liberar a bancada para votar como quiser na reforma da Previdência. E ouviu que o governo vai criar 2 conselhos para ajeitar a articulação política. Vai chamar os presidentes de partidos uma vez por mês e também uma vez por mês os líderes das bancadas, para poder dialogar com o presidente presente, poderem dar sugestões e fazerem críticas construtivas. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, saiu do encontro dizendo que Jair Bolsonaro pediu e o partido empenhou apoio para a reforma, mas disse que o PSD não vai obrigar seus deputados a votarem com o governo. O presidente pediu apoio para as reformas. E nós sabemos que elas são importantes para o país. Em relação às bancadas, o partido não fechará a questão, mas haverá um esforço bastante intenso no sentido de mostrar aos parlamentares a importância delas para o Brasil. O ex-governador de São Paulo, que preside o PSDB, veio em seguida. Geraldo Alckmin afirmou que, mesmo atuando com independência, o PSDB tem compromisso com a reforma. Nós temos compromisso com o Brasil, com o interesse público, e a reforma da Previdência precisa ser centrada em 2 objetivos. O primeiro, de justiça social, não é possível permitir privilégios e é preciso proteger aqueles que mais precisam, então tem que ter um foco na justiça social e, de outro lado, fiscal. O Democratas, que apoia a reforma e tem 3 ministros, além dos presidentes da Câmara e do Senado, foi tratado com deferência. A conversa durou quase 2 horas. O presidente do partido, ACM Neto, pediu o envolvimento permanente de Bolsonaro na articulação. Sobre fechar a questão na Câmara e no Senado para aprovar a reforma da Previdência, ele disse que o posicionamento tem relação direta
com o texto que chegará ao plenário da Câmara. É claro, se o texto que for votado no plenário, ele tiver o apoiamento majoritário do partido, nós podemos sim avançar para propor um fechamento de questão em torno da reforma da Previdência. O presidente do MDB, Romero Jucá, disse que o partido apoia a reforma. A Previdência é um tema que é extremamente relevante para o Brasil. Nós somos favoráveis a uma reforma, uma construção de uma nova Previdência. O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, que também esteve com Bolsonaro, saiu sem falar. Foram 6 presidentes de partidos. Juntas, essas bancadas na Câmara somam 196 deputados. Preocupado com a repercussão dos encontros, Bolsonaro afirmou que não tratou de distribuição de cargos e que o Executivo e o Legislativo estão unidos pela nova Previdência. O ministro da Casa Civil, que participou de todas as conversas, disse que o presidente vai avaliar as reclamações sobre o tratamento, a falta de diálogo com os parlamentares. Com muita humildade, que é a característica principal do presidente Jair Bolsonaro, que recebe todos esses questionamentos, essas questões pontuais, e nós vamos tratar disso. É importante ele ter esse canal de diálogo exatamente para poder melhorar o nosso governo. E na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça ouviu 6 juristas sobre a constitucionalidade da PEC da Previdência. Não houve consenso sobre alguns pontos, como a criação de um sistema de capitalização, em que o trabalhador contribuiria diretamente para uma conta individual, como se fosse uma poupança. O relator da proposta na CCJ, delegado Marcelo Freitas, deve apresentar o parecer dizendo se a reforma é ou não constitucional no próximo dia 9. E disse que o relatório não vai ser longo, vai ter 20, 25 páginas. Freitas reafirmou que se houver mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos de baixa renda, e na aposentadoria rural, não serão na CCJ. Na Comissão de Constituição e Justiça, permanece BPC, permanece rural. Talvez, aí o parlamento é soberano e vai dizer isso com tranquilidade, essa questão seja excluída na comissão especial. Estudantes que têm parcelas atrasadas do FIES vão poder renegociar a dívida. A medida vale para contratos assinados até 2017, com pelo menos 3 parcelas atrasadas e que não tenham ido parar na Justiça. O estudante pode fechar um novo empréstimo para pagar só os atrasados ou então pagar a dívida juntamente com as próximas parcelas do empréstimo que já tem. Nos 2 casos, ele precisa dar uma entrada de R$1.000 ou 10% do total atrasado, o que for maior. O prazo vai de 29 de abril a 29 de julho. O Ministério da Educação também prorrogou até a sexta-feira da semana que vem o prazo para matrícula em faculdades privadas de 100 mil estudantes aprovados no FIES deste ano. Na segunda-feira agora, o Jornal Nacional mostrou que uma falha técnica vinha impedindo a validação do financiamento. O Ministério disse que esse problema já foi resolvido. Em mais uma decisão polêmica, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, disse que quer mudar os livros didáticos para revisar a maneira como eles tratam a ditadura militar e o golpe de 1964. Ricardo Vélez Rodrigues falou em mudar os livros didáticos em uma entrevista ao jornal Valor Econômico. Ele disse que haverá mudanças progressivas à medida que seja resgatada uma versão da história mais ampla. O ministro defendeu que não houve golpe em 31 de março de 1964, nem o regime que o sucedeu foi uma ditadura. Ele disse que a história brasileira mostra que o 31 de março de 1964 foi uma decisão soberana da sociedade brasileira. Quem colocou o presidente Castelo Branco no poder não foram os quartéis, e sim, segundo Vélez, uma votação no Congresso, uma instância constitucional, quando há ausência do presidente. O ministro disse ainda que vai preparar os livros didáticos de forma tal para que as crianças possam ter a ideia verídica, real, do que foi a sua história. O Marechal Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar. Assumiu o poder depois que o presidente eleito, João Goulart, foi derrubado pelo golpe. Apesar da promessa de uma intervenção breve, a ditadura militar durou até 1985. Dados oficiais da Comissão Nacional da Verdade do Ministério da Justiça revelam que 434 opositores do regime foram mortos ou estão desaparecidos até hoje.
Ricardo Vélez Rodrigues, no entanto, disse que a ditadura foi um regime democrático de força, porque era necessário naquele momento. As declarações do ministro da Educação foram contestadas por historiadores e especialistas em educação que acusaram Vélez Rodrigues de querer reescrever a história, o que é considerado até impossível diante de tantas evidências, estudos e pesquisas científicas. É uma evidência tão grande que houve o golpe de Estado e que houve uma ditadura militar. São tantas provas, tantas evidências de historiadores brasileiros, historiadores estrangeiros também que a pesquisam, que é impossível alterar o conteúdo do material didático com base em uma mentira. O historiador Boris Fausto vê um risco grande de se passar uma visão errada do que aconteceu para os jovens brasileiros. Dar uma visão errada do passado não contribui em nada para melhorar a consciência daqueles que vão ser cidadãos. Nós já temos esse problema de pouco conhecimento histórico. Se você falseia o conhecimento a serviço de uma ideologia política, as coisas ficarão muito piores. O Ministério da Educação não quis se pronunciar sobre as críticas à decisão do ministro de mudar os livros didáticos. E o Diário Oficial publicou mais 2 demissões de assessores do ministro Vélez. São 14 em 27 dias. A seguir, um relatório conclui que os pilotos do Boeing que caiu na Etiópia não tiveram culpa. Peritos descobrem onde começou o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio. O governo da Etiópia divulgou nesta quinta-feira o primeiro relatório oficial sobre o desastre com o Boeing 737 MAX 8 no país. Foi a ministra dos Transportes da Etiópia quem revelou as primeiras conclusões da investigação. Os pilotos seguiram repetidamente todos os procedimentos indicados pelo fabricante, mas não conseguiram controlar o avião. O Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines caiu no mês passado, pouco depois de decolar da capital, Addis Abeba. 157 pessoas morreram. As investigações apontam que o problema foi no sistema de estabilidade específico deste modelo. Ele foi projetado para detectar quando o bico do avião se eleva acima do normal e acionar o estabilizador empurrando o bico de volta para baixo, para a horizontal. A investigação revelou que foi essa luta contra o programa de computador que os pilotos não venceram. E um site de rastreamento de voos registrou que o jato subiu 300 metros depois da decolagem. Em seguida, mergulhou 137 metros, antes de subir novamente e desaparecer do radar. Um outro Boeing 737 MAX 8 caiu de maneira semelhante em outubro do ano passado na Indonésia. Os voos deste modelo foram suspensos em todo o mundo. A Boeing voltou a falar hoje que vai fazer mudanças no sistema de sustentação e no treinamento dos pilotos. A ministra dos Transportes da Etiópia sugere que as autoridades de aviação verifiquem as atualizações antes de liberarem os voos. Before release of the aircraft to operations. Depois da divulgação do relatório, o diretor executivo da Boeing reconheceu a semelhança entre as falhas técnicas registradas nos 2 acidentes. Disse que é a responsabilidade da empresa eliminar esse risco e que a empresa sabe como fazer isso. Em Minas Gerais, moradores de áreas afetadas por barragens denunciaram ao Ministério Público que a Vale está coletando informações deles. A suspeita é de que a mineradora esteja preparando acordos individuais sem a participação dos órgãos públicos. Sirlene está cismada com a visita que recebeu. Ela perguntou quantos cômodos que tinha na minha casa. Aí eu falei com ela que a gente só estamos construindo agora, tem 2 cômodos e um banheiro. Então, assim, a gente fica sem saber realmente quem que está acontecendo, né? Ela e outros vizinhos de São Joaquim de Bicas dizem que foram procurados na semana passada por pessoas que se identificaram como prestadores de serviço da mineradora Vale. Eles fazem várias perguntas, eles tiram fotos, eles andam no terreno. Eu disse a ele assim,
eu não permito que você entre no meu terreno. O Ministério Público de Minas Gerais questionou a moralidade da conduta da Vale. Os promotores dizem que, além dos relatos de moradores, tiveram acesso a documentos que comprovariam que a mineradora busca levantar informações para calcular acordos individuais de indenização. A questão é que, quando você negocia individualmente, você não tem parâmetros gerais. Os parâmetros gerais têm que ser construídos com a comunidade. É o atingido que tem que dizer, olha, no cadastro tem que constar isso, porque eu sinto que eu levei prejuízo nisso. Neste folheto entregue a moradores de Barão de Cocais, onde a barragem Sul Superior foi colocada no nível de alerta máximo, a mineradora avisava que iria iniciar o mapeamento socioeconômico e que equipes visitariam as casas de moradores a partir do dia 30 de março, com o apoio da Defesa Civil da cidade. Neste outro comunicado, a Defesa Civil de Barão de Cocais desmentiu a colaboração com a Vale e aconselhou a população a não participar do mapeamento. O promotor de justiça de Barão de Cocais reforçou o alerta aos moradores por meio das redes sociais. Nós não recomendamos a autorização de ingresso das pessoas da Vale nas residências nesse momento. O movimento dos atingidos por barragens, que fez a denúncia, defende que as assessorias sejam independentes. Elas precisam estar protegidas com assessorias técnicas independentes, para elas conhecer profundamente os direitos e principalmente um plano execuível de reparação, um plano que de fato repare aquele dano que foi causado. Em nota, a Vale declarou que o mapeamento de informações de comunidades próximas às barragens tem como objetivo auxiliar a empresa na adoção das medidas específicas, caso necessárias, para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar impactos ambientais, assegurar o abastecimento de água potável às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural. A Vale afirmou ainda que suspendeu o mapeamento de informações das comunidades em Barão de Cocais para que fossem feitos os devidos esclarecimentos aos questionamentos do Ministério Público de Minas Gerais e da Defesa Civil Municipal. Este ano, em todo o Brasil, os casos de dengue triplicaram em relação aos números do mesmo período de 2018. Com o perigo para todo lado, está sendo preciso entrar à força em imóveis abandonados em algumas cidades de Minas Gerais. A Prefeitura de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, teve que criar unidades de hidratação para dar conta de tanto paciente com dengue. Senti muita dor no corpo, dor de cabeça, muita dor nas pernas, dores lombares, dor no estômago. No Brasil, circulam 4 tipos de vírus da dengue. Estudos revelam que eles se revezam de maneira cíclica a cada ano. E as epidemias ocorrem quando o que estava mais fraco volta a predominar. Ainda segundo as pesquisas, os surtos no Brasil ocorrem a cada 3 ou 4 anos. O último foi em 2016. Em 2019 é o tipo 2 que está voltando com força. Ele andou meio sumido na última década. Estudos mostram que no ciclo da dengue, quando um vírus volta, quem não teve contato com ele fica mais vulnerável. E o tipo 2, segundo os pesquisadores, ainda tem uma característica preocupante: provoca casos mais graves. É um vírus que do ponto de vista da saúde pública, os municípios têm que se preparar melhor, né, para lidar com uma infecção que potencialmente pode causar maior quantidade de pessoas mais graves. No primeiro trimestre deste ano, o número de registros de dengue no país mais que triplicou em relação a 2018. A maioria dos casos se concentra na região sudeste. Na sequência estão as regiões centro-oeste, nordeste, norte e sul. Entre as cidades com maior incidência estão Goiânia, Belo Horizonte e Brasília. Para evitar as formas graves da doença, os médicos recomendam a hidratação com soro venoso. O Saulo passou a tarde se cuidando para sarar logo. Dá um desânimo tremendo, né? Então esse mosquitinho é terrível, né? Primeiro e último, se Deus quiser. Como será que fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Vamos conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Então, como é que fica o tempo amanhã?
Pois é, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, tem um monte de nuvens carregadas sobre o Nordeste e outro tanto se deslocando pelo sul do país. Por isso, as próximas horas devem ter chuva forte já no Rio Grande do Sul. E amanhã, entre o norte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná, o alerta é de perigo. A chuva deve ser volumosa e forte em Porto Alegre, com temperatura máxima de 24 graus. Passo Fundo, Xanxerê também podem ter um dia de muita chuva. Em Foz do Iguaçu, o volume deve ser ainda maior em Foz. Isso porque Foz está bem pertinho de uma das fábricas aqui de nuvens carregadas, esse sistema de baixa pressão. E no oceano tem uma frente fria que vai espalhando ainda mais as áreas de instabilidade pela região sul. Renata. Chove no Nordeste? Continua chovendo no Nordeste, Renata, ainda deve chover bastante na região. A Prefeitura de Teresina decretou hoje à tarde situação de emergência na cidade. São 60 áreas de risco. O rio Poti atingiu a cota máxima e o Parnaíba, em Luzilândia, também no Piauí, está prestes a transbordar. Em Caxias, no Maranhão, atenção para o rio Itapecuru. Muita chuva mesmo prevista para São Luís, Teresina, Fortaleza e Natal. Sexta chuvosa. Isso vale também para João Pessoa, Recife, Aracaju e também aqui Salvador. Se nas capitais a chuva pode causar dor de cabeça, no sertão o agricultor comemora, dizendo que o dia está bonito para chover. No primeiro trimestre deste ano, a chuva ficou dentro da média lá no sertão de Pernambuco e favoreceu plantações de milho, mandioca, feijão de corda. E amanhã o dia vai ser bonito para chover de novo nos municípios de Cedro, Orocó e Petrolina, no sertão pernambucano. Tem previsão de pancadas isoladas à tarde em grande parte da região norte, também do centro-oeste, em áreas do sudeste, 27 graus em Brasília, 32 em Goiânia e em Campo Grande, 36 em Cuiabá com pancada. No sudeste, Vitória vai ter o dia inteiro de sol e 32 graus, que é a mesma máxima de BH, onde deve chover à tarde. No Rio vai fazer 36 e se chover vai ser à noite. Aqui em São Paulo vai ser o primeiro dia do festival Lollapalooza. Tem gente que vai cedo lá para o Autódromo de Interlagos. De manhã, sem chuva, 18 graus. À tarde, 33 pode chover. E à noite também tem previsão de chuva aqui em São Paulo amanhã. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. A Polícia Federal concluiu o laudo do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio em setembro do ano passado. O Jornal Nacional teve acesso a imagens exclusivas que mostram os primeiros momentos do incêndio. Câmeras registraram a fumaça na portaria de serviço e a movimentação dos seguranças. Um deles carrega um extintor. Era domingo e o museu já tinha fechado. Pouco depois das 7 da noite, os primeiros sinais de fumaça são vistos no segundo piso. O clarão indica que as chamas estão fora do ambiente. E numa sala, no andar de baixo, esta foto mostra uma labareda sendo combatida por um bombeiro. Não há chamas ainda nos outros andares. Mas onde o fogo começou? Peritos usaram drones e scanners para fazer milhares de imagens e criar uma maquete virtual. Eles seguiram a rota de queda de um pedaço do dinossauro exposto no segundo andar, que foi parar no andar inferior. E as suspeitas apontaram para uma sala no primeiro piso, o auditório. Ele ficou assim. Antes, ali havia 120 cadeiras, que pegaram fogo rapidamente, vários outros materiais inflamáveis e 3 aparelhos de ar-condicionado alimentados por um disjuntor, o que, segundo os peritos, contraria as normas de instalação. Não foi o único problema encontrado. Faltou aterrar a parte interna dos aparelhos de ar-condicionado para facilitar o escoamento de energia em casos de sobrecarga. Um fio rompido entre o disjuntor e um dos aparelhos é mais uma prova de falha no sistema. O ar-condicionado, embora desligado, estava energizado em modo de espera. Problemas na fiação de alimentação que podem ter causado um estresse nos componentes internos do equipamento e a ausência de um disjuntor na capacidade recomendada, que fosse capaz de estancar a falha em um tempo curto.
Os peritos não encontraram indícios de que alguém tenha sabotado equipamentos no auditório ou usado substâncias inflamáveis para provocar ou aumentar o fogo. 7 meses depois do incêndio, a Polícia Federal ainda não concluiu o inquérito. A investigação continua, mas ela já mostrou que o fogo poderia ter destruído apenas o auditório, se o museu tivesse alguns equipamentos contra incêndio. A gente perdeu o museu pelo fato da gente não ter dispositivo de detecção. A gente não identificou a presença de nenhum sistema, uma porta corta-fogo ou qualquer outro sistema que impedisse a propagação da fumaça no interior do museu. A direção do Museu Nacional afirmou que só vai se pronunciar depois de ter acesso à íntegra do laudo. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite. Uma boa noite para você. Até amanhã.